Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os nossos conteúdos sobre a América. A nossa avaliação já estará na próxima semana, então eu gostaria de fechar esse conteúdo fazendo essa revisão. Beleza? Então pega a sua apostila, pega o seu caderno. Assim como a última aula, é interessante que vocês acompanhem os mapas que eu estou colocando, os mesmos da apostila, porque a qualidade não ficou muito boa. Então, acompanhe para saber certinho o que eu estou falando, para não ter dúvida. Beleza? Então, vem comigo. Bom, primeiro, pessoal, a gente falou sobre uma regionalização da América como um todo, para ficar mais fácil, né? A gente falou da primeira regionalização. E lembrando, né, o que é regionalizar? A gente viu isso lá no sétimo ano. É a gente agrupar elementos com características semelhantes. Então a gente pega, por exemplo, o Nordeste, uma característica, por exemplo, clima e vegetação. Opa, Nordeste. Norte, clima, vegetação, floresta amazônica. Opa, região Norte. E assim a gente vai regionalizando, tá bom? E tem outras formas de regionalizar também. Quando a gente fala de América e da geografia da América, né, regionalizar a América de forma geográfica, a gente está falando em dividir em o quê? América do Norte, que é Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, que é aquele monte de paizinho ali no istmo do Panamá e o Caribe, e a América do Sul, beleza? E temos também aquela regionalização histórico-cultural, que diz respeito mais na questão da língua, mas lembrando aquele caso do Canadá, que o Canadá fala o inglês e fala o francês, e o francês, no caso, é uma língua latina, tá bom? Mas a colonização do Canadá não é nada parecida com a colonização do Peru, por exemplo, né? E elementos da cultura. Então, a gente pode falar que, por exemplo, Guiana Francesa fala o francês, só falam francês, tem uma cultura muito parecida com a América Latina, então faz parte da América Latina. Guiana Inglesa fala inglês, uma língua anglo-saxã, mas a cultura da Guiana Inglesa é muito parecida com a América Latina, então América Latina. Nesse sentido, a gente vai ter então a América anglo-saxã, de língua majoritariamente inglês, que é Canadá e Estados Unidos. No caso ali da Groenlândia, é muito à parte ela, tá, gente? Porque ela é uma colônia, ela é um estado da Dinamarca, mas se parece mais culturalmente com esse aspecto da América anglo-saxã. E a América Latina, que é do México para baixo. Ah, tem país que fala holandês, tem país que fala inglês. Aruba, Curaçao falam holandês, Jamaica fala inglês, é, Guiana inglesa. Mas, de modo geral, o processo de colonização desses países foi muito semelhante. Eles foram colonizados por ingleses, mas era para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo. Então se assemelha muito com a história do Brasil, muito com a história do Chile, do Peru. Então tem esse vínculo histórico-cultural. Então, América anglo-saxã, América Latina. Então, sempre que eu falar América Latina, pode pensar do México para baixo, eu estou falando de América Latina, tá? Dentro da América Latina não é um grupo homogêneo também. Então a gente tem divisões dentro da América Latina. Primeiro, o México. O México, que foi o primeiro grande conquista dos espanhóis. O México tinha os astecas, que eram um dos principais povos da América quando os europeus aqui chegaram. Aí nós temos a América Central e Caribe, lembrando, Caribe, as porções de ilhas banhadas ali pelo Mar do Caribe, e a América Central, Panamá, Costa Rica, que mais? Nicarágua, Guatemala, Belize, os países que compõem ali a América Central, tá bom? El Salvador. As Guianas, que é Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname, logo ali acima do Brasil, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó, rosinha. A América Andina, em vermelho, porque faz parte da Cordilheira dos Andes. Sai aqui. Ah, professor, Cordilheira dos Andes pega a Argentina, mas a Argentina está na América Latina. Mesmo assim, gente, aqui, ó, a América Andina pega Chile, pega aqui, que é Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, tá bom? E aqui
em roxinho a América Latina por conta da bacia do Rio da Prata, Paraguai, Argentina e Uruguai. E o Brasil, que é o único país lusófono. O que significa lusófono? Fala o idioma luso, fala o português. Então a gente tem essa peculiaridade. Assim como o México, a gente tem um status especial dentro da América Latina. Tá? Em alguns lugares, quando você vai ler, às vezes na textos de outros países da América Latina que não sejam o Brasil, né? O Brasil nem é tratado como América Latina, porque o intercâmbio cultural que você tem entre esses países aqui é muito maior, porque quase todo mundo fala espanhol, exceto aqui na Guiana, uma outra Guiana, exceto aqui no Caribe, uma outra ilha, todo mundo fala o espanhol. Então, para eles, a América Latina é só essas regiões aí. Mas, de modo geral, a América Latina engloba o Brasil também, porque o português é um derivativo da língua do latim, que foi a língua do Império Romano. Beleza? Bom, feita essa divisão, vamos falar um pouco das características físicas, né? Relevo, gente. O nosso relevo da América, de modo geral, ele é caracterizado por montanhas lá na costa oeste, na costa lá do Pacífico. Por quê? Choque de placas tectônicas. Lembrando, ali tem um monte. Tem a placa sul-americana e a placa de Nazca, que é a placa da América do Sul. Tem a placa do Caribe, a placa de Coco, na América Central. Tem a placa do Pacífico, com a placa norte-americana, nos Estados Unidos. Então, é uma área que está situada no Círculo de Fogo do Pacífico. Então, a nossa costa oeste é bastante, tem um relevo bastante acidentado. Tem os Andes, tem a Serra Madre, tem as montanhas rochosas, por conta desse choque de placas tectônicas, formando montanhas, cadeias montanhosas. E essa imagem aqui, acho que eu já coloquei em outro slide, ela é bastante interessante para vocês verem que não choca a placa tectônica que faz uma montanha só. Não, gente, ela enruga toda uma área. Tá? Então não forma uma montanha, forma uma série de montanhas nos dois sentidos. Tá? Então, a área que enruga quando você tem um choque das placas tectônicas é muito grande. A gente pode ver aqui que são várias montanhas, não é só umazinha, várias, tá? E aqui são os Andes lá no Chile. Beleza? No meio da América, nós temos ali a América Central, né? Que é formado por algumas planícies, tá? Na América do Norte e na América do Sul, toda aquela área do meio é formada de planícies. E na América Central a gente não tem isso, por conta do seu tamanho, tá? Ela é um pedacinho ali que é um relevo bastante alto, porque, lembrando, né, o choque das duas placas ali, a placa do Caribe e a placa de Coco, formaram esse istmo, tá, gente? Istmo é uma ponte de terra, tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui na América Central é um istmo. Panamá, Costa Rica, Nicarágua, beleza? El Salvador, Guatemala, Belize, Honduras, são bem pequenininhos, são áreas bastante montanhosas e aqui quase não tem planície. Por quê? Não tem espaço. O espaço que gerou foi do choque dessas placas tectônicas que sorgueu o relevo e não deixou mais nada em volta. E eu até mencionei para vocês o caso que durante um tempo o Oceano Pacífico com o Atlântico eram interligados. Aí, sucessivos terremotos foram formando esse istmo do Panamá, essa cadeia de montanhas, a Serra Madre, que unificou a América do Sul com a América do Norte, com essa área conhecida como América Central. Lembrando que nós quase não temos áreas de planície, tá bom? E planície, pessoal, não é um plano no baixo, não. Planície é onde o processo de deposição de sedimentos é maior que o processo de erosão. Tá? Erosão, ou seja, desgastar a rocha. Sedimentação é onde que esses pedacinhos de rocha serão depositados. Aí nós temos uma planície. Tá? Planície aqui, perdão, a gente só vai ter nas áreas de costa, nas áreas de praia. Beleza? E aqui é um esquema bem legal do relevo da América de modo geral. Tá? Então, se a gente fosse falar do relevo da América Central, ia ser só uma cadeia de montanha assim, tá? E com um pedacinho de praia de um lado e um pedacinho de praia do outro. Aqui na América do Norte, a gente tem uma área, que são as montanhas rochosas, costa oeste, bastante enrugada, por conta do relevo acidentado, por conta do choque de placas tectônicas. Na América do Sul também, que nós temos os Andes. Uma área de planície no centro bastante grande, aquela planície central nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem planície amazônica, tem o Pantanal, tem a planície do Rio da Prata,
enfim. E do outro lado a gente tem uma área de relevo bem antigo, relevo antigo porque a formação dele é bem antiga, é uma área bem tranquila tectonicamente, então não tem terremoto, e um relevo bastante erodido. Nos Estados Unidos, os Apalache. No Brasil, a Serra do Mar, né? Eu chamo de Serra do Mar, mas é, é todo esse conjunto de montanhas que tem aqui no litoral brasileiro, tá? Que envolve Paraná, envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, chega até na Bahia. Beleza? Vamos continuar aqui então. Agora, pessoal, o clima, né? Lembrando, clima, eu não vou tratar aqui de novo das correntes marítimas, mas o clima tem muito a ver com as correntes marítimas, tá? Então, se tem uma corrente quente, uma corrente marítima quente, tem mais evaporação no mar, então chega mais chuva em uma determinada região. Se a corrente é fria, menos chuva, então pode ocasionar desertos. Então, falando do clima aqui, nós temos no norte, aqui na América do Norte, Groenlândia e Canadá, um clima polar, porque o círculo polar ártico está passando bem aqui, ó, onde está passando o cursor do mouse. Beleza? Aqui, continuando no Canadá, a gente tem um clima frio. Toda essa área aqui, quando a gente vai associar com a vegetação, vai ver que é a vegetação do quê? De coníferas, a taiga, aquela vegetação de pinheiros, tá bom? Uma área de frio de alta montanha, que é essa área roxinha aqui, porque aqui nós temos as montanhas rochosas. Uma área na costa oeste dos Estados Unidos bastante seca, bastante árida, tanto na formação de desertos aqui, deserto de Nevada, deserto do Arizona, deserto de Las Vegas, tá bom? Deserto do Novo México, e aqui, ó, em esse verdinho mais claro também, um semiárido. E essa formação se estende aqui para o México também. O México é um pouquinho alto, tem alguns lugares que o clima é seco, mas é frio, tá, gente? Porque depende da altitude também, tá? Não pensa porque o lugar é seco que lá só que é quente, tá? Não, tem alguns lugares que são um pouquinho mais frios porque são bem altos. Aí, então nos Estados Unidos a gente tem toda essa área semiárida e desértica, umas areazinhas aqui de temperada. Por que aqui que é temperada, gente? Isso aqui já começa uma área um pouco mais frio por conta dessa corrente quente aqui, ó. Por conta dessa corrente quente, a gente tem uma área temperada aqui nessa costa oeste dos Estados Unidos, que é mais ou menos aqui Seattle e Portland. Do outro lado, essa área temperada aqui nos Estados Unidos também, partezinha do Canadá, e na aula passada eu falei, as principais cidades do Canadá estão bem aqui na fronteira, porque é onde o clima é mais ameno, o clima é um pouquinho mais quente, porque mais ao norte do Canadá começa a ficar muito frio, beleza? Então aqui temperado, e essa área aqui em laranja, subtropical, que é a área mais quente dos Estados Unidos, por conta dessa corrente aqui do Golfo, beleza? Agora, passando então para a América do Sul e a América Central, a gente tem na América Central um clima tropical e subtropical, tá? É uma área bem próxima do Equador, correntes quentes para todos os lados. Por que as pessoas vêm aqui passar as férias no Caribe? Porque em alguns lugares do Caribe é verão o ano todo, é quente o ano todo, as águas estão quentes, as águas são bonitas por conta que aqui tem muito calcário e o calcário deixa marca aquela água bem cristalina e quente o ano todo. Aí só algumas ilhas aqui que tem eu mencionei para vocês, tem o problema dos furacões, então tem períodos do ano que não é aconselhável aí, porque vai ter furacão, mas de modo geral é verão o ano todo, é quente o ano todo, águas quentes, bonito, então as pessoas vêm para cá, aqui para o Caribe, beleza? Deixa eu voltar, perdão. Opa, eu rodei demais, peraí. Aqui que eu tava, perdão. Isso mesmo, gente, desculpa. Beleza, falando agora da América do Sul, então. Aqui, ó, bem no Nordeste brasileiro, a gente tem uma área que é semiárida, a nossa Caatinga. Essa área aqui da Bacia Amazônica, um clima equatorial que vai casar com aquela vegetação equatorial, aquela floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica, beleza?
Essa área em laranja aqui e aqui, área tropical. Aqui no Paraná, nós temos um subtropical, que é um pouquinho mais frio, bem associado ao subtropical lá dos Estados Unidos, que a gente viu, tá? Aqui, pessoal, muito interessante a gente mencionar de novo. Desertos na costa do Chile, por quê? Corrente do Peru, corrente fria. Não chega chuva nessa área aqui, nessa parte do Chile, nessa parte do Peru. E se chegasse também, ia encontrar o quê? Uma barreira orográfica, ia encontrar uma cadeia de montanha, os Andes. Então aqui, clima frio de alta montanha. Gente, aqui a diferença de altitude é muito grande, tá? Aqui você está no nível do mar, aqui você vai estar 3, 4 mil metros acima do nível do mar. É muito alto, beleza? Alguns pontos aí quase 6 mil metros. Então é muito alto mesmo. Aqui em verdinho, a gente tem uma área semiárida também. Semiárida não, perdão, pessoal, temperada. Aqui, novos desertos, frios também, beleza? Então a gente consegue fazer essa relação da corrente marítima com o relevo, como o relevo ele pode interferir no clima e como as correntes marítimas também. Tá? E vai interferir na vegetação que a gente vai ver agora. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, tá, pessoal? Ó, essa área aqui é uma área equatorial, correto? Da floresta amazônica, uma área com bastante chuva, bastante úmida. E você já sabe, eu já falei para vocês dos rios voadores que redistribuem essa chuva aqui para a América do Sul, para o Paraná, para São Paulo, para Minas Gerais, Mato Grosso e tudo mais, né? Imagina se não tivesse essa cadeia de montanhas aqui, se não tivessem os Andes. Toda essa área aqui, ela seria equatorial. Consequentemente, o deserto ia vir ser aqui e essa área nossa que é subtropical seria deserto também. Tá? Porque aqui você tem uma barreira orogênica também, não é tão grande quanto a dos Andes, mas ela impede que uma parte dessa corrente, dessas chuvas que vêm do oceano, ultrapassem para cá, então não ia vir chuva, mesmo aqui sendo bastante úmido, tá? Aqui não veria chuva normalmente, a chuva que vem é dessa região aqui equatorial, que não consegue ultrapassar essa barreira e redistribui para cá. Então, se não tivesse essa barreira, os Andes, essa área equatorial seria maior e nós aqui seríamos o quê? Um deserto, tá? Assim como já foi há alguns milhares de anos. Se a gente anda aqui no norte do Paraná mesmo, sai aqui de Maringá, que tem essa terra vermelha, a gente anda um pouquinho, vai para Paranavaí e observa que lá começa a ter um solo mais arenoso, com mais areia, resultados de um deserto que já teve aqui na região. Beleza? E agora vamos falar da vegetação. A gente já viu o clima, vamos associar a vegetação. Então, primeiro, lá no norte, na Groenlândia e Canadá, a gente tem o clima polar, a gente vai ter que tipo de vegetação? Não tem, né? É basicamente áreas congeladas aqui na Groenlândia e em parte do Canadá. E nessas áreas um pouquinho mais quentes, a gente vai ter a tundra. Tundra é aquela vegetação ralinha, formada de musgos e líquens. Normalmente em cima de um solo congelado, que tem pouca matéria orgânica, é muito frio, as plantas não conseguem criar raízes porque o solo está congelado, então forma essa vegetação bem rala, bem simples, tá bom? Temos toda essa área aqui em cinza, que é uma área de floresta boreal, taiga, e novamente aqui, ó, um pedacinho só de floresta subtropical e temperada aqui e aqui, que estão as principais cidades do Canadá. Parque Yellowstone do Zé Colmeia está mais ou menos aqui, gente. É uma área de coníferas, lá das taigas, da sequoia gigante, dos pinheiros, que estão aqui, tá em Wisconsin e Montana, beleza? Temos essa área aqui que pega uma parte do Canadá e todo esse meio dos Estados Unidos, que são estepes. Lembrando, o que são estepes, gente? É aquela vegetação campestre, só que um pouquinho mais fria. Tá? Aquela vegetação de campos que você tem árvores pequenas, de um porte médio e pequeno, bem espaçadas e quase sempre formado de gramíneas, tá bom? Aí, aqui, naquela área de deserto, a gente tem desertos, né, que vai até aqui o México. Ó, o México basicamente é o quê? Deserto e estepe.
tá? Uma areazinha aqui embaixo e aqui na chamada Península de Yucatán, que a gente tem floresta tropical e floresta equatorial. Aqui, inclusive, pessoal, tem algumas ruínas maias, correto. E, inclusive, acho que eu já comentei com vocês, eu queria ir para lá, tava quase tudo certo, se não fosse o corona, e para ver uma dessas ruínas. E tem ruínas lá, gente, a floresta é tão densa que assim, é uma pirâmide, porque é uma pirâmide de uma forma fácil de fazer, né? De você empilhar, ela é bem estável. E passou tanto tempo que a floresta cresceu em cima dessa pirâmide. E você pensa que é um morro. Então, nessa área aqui, gente, é muita floresta. E é muito engraçado assim, né? Porque de um lado você tem o que? Deserto e já começa a floresta. Justamente porque muda o relevo, o clima muda o clima e vai mudar a vegetação também. É bem isso, é muito típico isso. Você mudou o relevo, você muda a paisagem. Tem umas trilhas que você faz, por exemplo, no. Não, depois eu falo disso, tá? Perdão. Que vai ficar mais ilustrado no próximo slide. Beleza? Então, áreas aqui de floresta, de deserto, perdão, tá? E aqui de áreas de estepes e desertos. Aqui no cantinho da Califórnia, a gente tem uma vegetação um pouco mediterrânea. Mediterrânea, pessoal, aquela vegetação também típica do sul da Europa, do Espanha, Portugal, Itália, que é um clima quente, é um clima árido. No inverno não é tão frio, mas também não é uma coisa parecida com o nosso frio, ele consegue ficar um pouco mais frio. É um clima bastante seco e com aquelas árvores também bastante espaçadas e gramíneas, tá? Bem parecido com a estepe. O que acontece é que a estepe, ela não sofre influência do oceano, porque está bem no meio, ó. Então, tanto a corrente quente daqui quanto a corrente fria daqui não atrapalham muito as estepes aqui no Mediterrâneo, nessa vegetação mediterrânea, sim, tá bom? Agora sim, né? Aqui, pessoal, como eu estava falando, né? Ó, de um lado você tem uma vegetação de altitude. Vegetação de altitude normalmente são o quê? Pinheiros, tá? Então, tem trilhas que você faz no Peru, que uma hora você está aqui, numa vegetação seca, com pinheiros, quando tem pinheiros, né? Porque não tem muito aqui nessa região, mas uma vegetação de montanha, que é um monte de arbusto e um monte de gramínea, e você começa a andar, você atravessa a montanha, começa a ficar mais úmido, começa a aparecer floresta, porque vai mudando o relevo. É, isso é uma coisa sensacional, tá? Mas agora aqui falando da vegetação da América Central como um toda e América do Sul, América Central, gente, floresta equatorial e floresta tropical e algumas áreas de floresta temperada, tá? É uma área com bastante chuva mesmo, aqui no Panamá. Quando vocês estudarem com o Jefferson a formação do Canal do Panamá, muitas pessoas que foram trabalhar no Panamá contraíram malária. Malária é uma doença de floresta, tá? Para vocês terem uma ideia, não existe uma maneira de vocês irem de carro daqui da Colômbia para o Panamá, porque é uma floresta gigante, não tem rodovia. Então, se você quer ir da Colômbia para o Panamá de carro, tem que pegar uma balsa e ir pelo mar. A floresta é gigante, não tem infraestrutura, tá? Porque não tem como fazer, beleza? Aí, a América do Sul, chegamos na nossa casinha, tá? Essa área, floresta equatorial, nossa queridíssima floresta amazônica. Aqui, pessoal, mencionei na próxima aula, mas vale ressaltar também. Eles associaram essa vegetação aqui, ó, de savanas que nós temos aqui e aqui no meio do Brasil, como cerrados e a nossa caatinga. Eles colocaram uma coisa só quando a gente sabe que é diferente, não é? Então, aqui no Nordeste, a gente teria uma área de caatinga, mas eles colocaram uma coisa só, inclusive estendendo aqui para Bolívia, Paraguai e uma partezinha da Argentina. Essa área em verde aqui é a nossa floresta tropical, tá? A nossa Mata Atlântica. Lembrando, pessoal, a gente pensa que Mata Atlântica é só na costa brasileira, né? Mas para quem já foi no parque, nas Cataratas do Iguaçu, aquela floresta lá é vegetação da Mata Atlântica, tá? E no meio do continente, Mata Atlântica. Temos uma areazinha aqui de floresta subtropical, aqui no Paraná, aqui e aqui. Estepes aqui no sul, os estepes que a gente pode associar com o pampa, aquela vegetação
Pampa, do Uruguai, do Rio Grande do Sul e da Argentina, tá bom? Umas áreas de deserto, tanto aqui no Chile quanto aqui no Peru, e esse espinhaço aqui dos Andes, tá? A nossa vegetação de altitude que vai desde aqui do sul, do Chile, até lá Colômbia, passando aqui pela Bolívia, passando pelo Equador, pelo Peru, até chegar na Colômbia. Beleza, pessoal? Que mais? Isso, né? Vegetação aqui um pouco rasteira, gente. Vegetação de altitude, não é? Como eu falei, aqui nós não temos tantos pinheiros, nossa vegetação é um pouco mais rasteira. E desertos e semiáridos. O deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, ele está localizado aqui, ó, no Chile. Mais ou menos, aqui não aqui, né? Porque ele está. O deserto do Atacama passa pelo mesmo trópico de Capricórnio. Então, se você pegar o trópico de Capricórnio em Maringá e ir reto nele, você vai chegar no deserto do Atacama, tá? Não façam isso, tá, gente? Mas tá na mesma linha imaginária, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos. Um abraço e até mais.